Olá, graça e paz. Mais um domingo o Senhor nos proporciona, nos dá. Somos gratos a Deus por mais um domingo que chegou. E aqui queremos mais uma vez expor a palavra de Deus ao seu coração, falar daquilo que ela nos ensina, nos orienta. Sempre necessário, sempre importante nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu quero pedir que você deixe aberta a sua Bíblia já na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, primeira carta dele, deixe aberta e iremos expor esta palavra. Eu gostaria de fazer uma oração antes de nós começarmos e vou ler depois o texto, mas deixe aberto já na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Que você ore comigo, onde você estiver, na sua casa, ore, peça a Deus que te instrua, te dê clareza, entendimento para receber a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer por esse domingo, agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor dá a nós, a mim e àqueles que me ouvem, de ouvir e de receber a Tua palavra. Que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja exaltado e glorificado na ministração, na divulgação, na proclamação do Teu Evangelho e da Tua palavra. Nós agradecemos por mais um tempo que o Senhor nos proporciona e pedimos a Tua direção. Ilumina minha mente, ilumina meu coração, assim como aqueles que me ouvem, para que possam também receber a Tua verdade. Corrija-nos, instrua-nos, venha nos restaurar, venha verificar a Tua igreja, venha salvar, venha transformar, através da Tua verdade, aqueles que estão me ouvindo, a todos nós, a Tua igreja. Nós somos gratos e pedimos mais uma vez, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Desde o mês de março deste ano, nós começamos uma série de mensagens na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós fizemos algumas pausas neste período, desde março até aqui, como provavelmente nós vamos fazer ao longo desses próximos domingos. Eu quero dizer com isso que nós vamos falar todo domingo necessariamente sobre a carta, a maior parte deles sim, mas vamos sempre expor outros textos, como fizemos alguns domingos passados, por exemplo, como os Salmos, nos últimos domingos. Nós pretendemos continuar essa exposição, essa série de mensagens, se Deus quiser, e completarmos toda essa carta, toda essa primeira carta do apóstolo Paulo. Hoje, como eu já pedi para que você abra a sua Bíblia, eu vou expor o capítulo 5. E como já falei em algum momento, quando já começamos desde março, essa é uma carta que claramente trata da vida da igreja local. Ela trata da vida da igreja num todo, sim, mas da igreja local, nas suas comunidades, nas suas regiões. Mesmo tendo sido escrita no primeiro século depois de Cristo, ela é uma carta muito atual, por ser a palavra de Deus. Ela é muito relevante para os nossos dias. E muito importante nós sempre voltarmos para a palavra de Deus e não deixarmos de instruir e de receber e de proclamar textos como esse para os nossos dias. Quando nós terminamos no último domingo que lemos essa carta, no capítulo 4, o último versículo, no versículo 21, Paulo faz duas perguntas claras e diretas à igreja de Corinto. Ele pergunta: que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Essas perguntas que Paulo faz, como eu disse, são claras e diretas. Perguntas que, de certa forma, já estão sendo respondidas pela maneira como a igreja está vivendo. Ou seja, o capítulo 5 e 6, pelo menos, são resultados de tudo o que Paulo tem falado nos 4 primeiros capítulos. Tudo que Paulo descreveu
e exortou a igreja, a forma como a igreja tem vivido até aqui no capítulo 4, o resultado não poderia ser outro, a não ser aquilo que vamos ler no capítulo 5 e no capítulo 6. Agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo tem que lidar com um problema bem complicado. Um problema que boa parte das igrejas locais preferem não encarar. Preferem não colocar isso em prática. Ou seja, não encarar de frente. E muitas igrejas que enfrentam, muitas vezes, infelizmente, enfrentam ou aplicam de forma errada, em outras palavras, de forma não bíblica. Como lidar com esses problemas? Lembrando sempre, desde já, o assunto que vamos tratar, o assunto principalmente desses versículos que nós vamos ler, é um assunto que acontece dentro de uma igreja local. Não é um assunto para os de fora da igreja, mas é um assunto para a igreja local. E duas perguntas podemos fazer com relação aos problemas que Paulo está enfrentando e que Paulo está aplicando agora para a igreja. O que fazer com relação ao pecado público? Ou o que fazer em relação ao pecador impenitente? O que seria o impenitente, o pecador impenitente? O pecador que não mostra arrependimento. É aquele pecador que persiste no erro e quer continuar pecando. Esse é o pecador impenitente. E uma das perguntas que podemos fazer é o que fazer em relação a esse pecador impenitente. Como igreja, nós não podemos fugir de assuntos como esse. A igreja de Cristo, as igrejas locais, precisam encarar assuntos como esse, aplicá-los e ensiná-los à igreja. Em nossos dias, nos dias atuais, muito tem se falado sobre discipulado. Eu não estou dizendo que discipulado, falar sobre esse assunto é errado. Pelo contrário, é um assunto de extrema importância para a igreja, o discipulado. Mas algo que eu tenho aprendido, e está claro nesse texto, é que não devemos falar, ou não podemos falar de discipulado na igreja, sem falar e ensinar sobre disciplina. Jonathan Lima, um pastor e escritor, um belo escritor a respeito desse tema, ele diz o seguinte a respeito de disciplina. Ele diz assim: disciplina, em linhas gerais, é uma das partes do processo de discipulado. É aquela em que corrigimos o pecado e apontamos ao discípulo o melhor caminho. Um cristão é discipulado por meio de instrução e por meio de correção. Diante disso, duas coisas eu gostaria que você procurasse fazer. Estar atento. Não, ao começarmos a falar sobre esse texto, ao lermos o texto, e eu colocar para você aqui já o tema do sermão, ouça até o final. Por que eu digo isso? Porque é um tema que, com certeza, não soa muito bem a muitos ouvidos. Talvez por muitos motivos que você tenha a respeito desse tema. Mas ouça até o final. Ore agora, ore depois, ouça até o final para que você receba a palavra de Deus. E outra coisa, o meu objetivo aqui não é falar sobre tudo o que diz respeito à disciplina. Primeiro porque é um assunto muito amplo, é um assunto muito extenso e muito vasto. E outro motivo é que eu não conseguiria expor tudo, nem que se eu quisesse. E eu me sinto incapacitado de expor com tanta profundidade, com tanta amplitude assim. Mas eu creio que aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu procurei estudar e ler da palavra de Deus, trará a você o ensinamento necessário para hoje. Que Deus nos deu outras oportunidades como igreja, principalmente nós, Igreja Batista Nova Aliança,
para que possamos expor um assunto como esse tão importante para aprendermos a viver como a palavra nos ensina a respeito desse assunto. Vamos ler o texto? O texto diz assim, a palavra de Deus diz, capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunidade ou da comunhão aquele que fez isso? Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo, ou sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Esse é o texto da palavra de Deus. O tema desse sermão é disciplina, um ato de amor. Disciplina, um ato de amor. Um texto que eu acredito ser importante eu ler também agora está em Mateus. Se você puder na sua Bíblia aí, ir até Mateus capítulo 18, Mateus 18, versículo 15 ao 17, o próprio Senhor Jesus disse essas palavras. Mateus 18, versículo 15 diz assim, Jesus disse: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Diante desses dois textos que nós lemos, já podemos então dizer que essas duas passagens mostram para nós, como igreja local, e como cada cristão deve se comportar com relação ao pecado e ao pecador. Em outras palavras, nós não podemos então, como igreja, sermos complacentes com o pecado entre os membros da igreja. É isso que está claro nesses dois textos. Mas é preciso então expor e disciplinar os que estão pecando. Pelo menos 2 resultados nós teremos se fizermos isso, se aplicarmos a disciplina na igreja.
vamos ajudar aqueles que estão caindo ou aqueles que caírem, e vamos também dar um bom testemunho para aqueles que estão fora da igreja. Por isso é importante falarmos sobre disciplina e ensinarmos a respeito desse assunto, desse tema. Disciplina é um ato de amor. Gostaria de apontar para vocês 5 propósitos que ouvi do pastor Jonathan Lima a respeito de disciplina dentro desse texto, que eu creio que ajudará muito eu e você a entendermos e, ao entendermos, aplicarmos essa verdade em nossas vidas, principalmente em nossa igreja, ou você procurar aplicar na sua igreja local. O primeiro propósito da disciplina é expor. O versículo 1 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Quando olhamos o texto que Paulo nos escreve no capítulo 5, parece que a imoralidade estava sendo comum na igreja de Corinto. E ele então levanta ou destaca um caso de incesto. Um homem que está dormindo, que está se deitando com a mulher do seu pai. Uma prática e uma atitude não só proibida pela palavra de Deus, mas era proibida até mesmo pela lei romana na época, onde dizem que esse homem poderia, se os romanos soubessem, as autoridades soubessem na época, poderia ser expulso da cidade de Corinto. Tão grave é o assunto, tão grave era a prática daquele homem. Mas o problema maior é que, quando lemos o texto, a igreja de Corinto estava acolhendo esse homem. Estava acolhendo alguém que não só cometeu pecado, mas continuava a viver uma vida como se nada tivesse acontecido, tanto ele como a igreja. E a igreja, além disso, estava consciente do que estava acontecendo. Não era um assunto que estava em particular, aconteceu em particular e ficou em particular. Não. Mesmo assim deveria ser tratado. Mas era público. Paulo diz, por toda parte se ouve. E não era apenas algo só consciente da igreja, mas eles se sentiam ainda orgulhosos. Eles estavam orgulhosos em tolerar aquela situação. Paulo diz no versículo 2. Estavam aceitando o próprio pecado daquele homem. Talvez na mente daquela igreja, no pensamento, nas conversas, talvez como muitas igrejas que se dizem modernas nos dias de hoje, se gabavam, se orgulhavam dizendo, olha como nós somos bons, olha só como nós amamos, nós toleramos os fracos, nós toleramos pessoas como ele. Na verdade, eles estavam tolerando o pecado. Eles estavam se orgulhando de algo que era pecaminoso, que era horrível, não somente aos olhos de Deus, mas aos olhos da sociedade da época. Olha só o versículo 2 que diz, Paulo continua dizendo, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? A atitude da igreja deveria ser de tristeza, de lamento, de profunda dor por um irmão que caiu num pecado tão grave. Meus irmãos, o cristão não só se entristece pelo pecado que ele cometeu, mas o cristão se entristece pelo pecado que seus irmãos cometem também, porque eles fazem parte do corpo. Mas não foi isso que aconteceu. Além de não se lamentarem, também não expuseram o pecado. E a disciplina nos ensina a expor o pecado. É isso que Paulo está dizendo, exponha. Como o Jonathan Lima também diz, o pecado é como o câncer que ama se esconder. Portanto, o objetivo da disciplina é expor o câncer
ou seja, expor o pecado para que possa ser removido o mais rápido possível. Olha só o que Paulo diz no versículo 2: não deviam expulsar da comunhão aquele que fez isso? Tirar o câncer, tirar o pecado do meio de vocês. Versículo 3 diz assim ainda Paulo: apesar de não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando nós lemos esses 3 primeiros versos principalmente, muitos podem achar, pensar, ou até afirmar que a resposta de Paulo é dura demais. Ou dizer que Paulo, nesse momento aqui, não demonstra nenhum tipo de amor, nenhuma compaixão pela alma daquele homem, por aquela pessoa. E realmente, meus irmãos, se apenas passarmos os olhos no texto, se apenas lermos o texto de forma superficial, sem a luz de outros textos bíblicos que falam sobre disciplina, parece que o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, pecou, corta. Pecou, expulsa ele. E na verdade não é isso. Se olharmos com cuidado o texto, e à luz de outros textos, como nós lemos em Mateus 18, como outros textos bíblicos e à luz da própria Bíblia, não é isso que Paulo está dizendo e não é isso que a Bíblia ensina. Paulo chega a essa conclusão por já ter conhecimento suficiente sobre o quadro geral. Ele diz no versículo 1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Todo mundo está sabendo. Paulo não está apenas olhando para o pecado. Paulo está olhando e ele nos ensina também a olhar para a atitude do pecador. Precisamos olhar para o pecado, mas também avaliar a atitude do pecador. Além do pecado ser grave e já ser público, parece não existir nenhum arrependimento por parte do irmão que pecou. Esse irmão havia pecado, mas o que parece é que não há arrependimento. Meus irmãos, algo importante nós lembrarmos ou aprendermos. A igreja não é uma comunidade de pessoas que não pecam. A igreja é uma comunidade de pecadores arrependidos. Infelizmente, o cristão ainda peca. Enquanto estivermos nessa terra, iremos cair em alguns momentos, iremos pecar. Mas o verdadeiro cristão, ele não se alegra com o pecado. O verdadeiro cristão, ele não se sente confortável com o pecado. E nem em pecar. Portanto, ele não vive uma vida no pecado. Esse alerta de Paulo é para a igreja toda. É para todos aqueles irmãos que estavam presentes ali. O que Paulo está alertando a igreja e alertando a nós, igreja do século 21, a igreja não deve ser complacente com o pecado. A igreja não deve ser tolerante com o pecado. O que eu disse no início é uma realidade em nossos dias, meus irmãos. Muitas igrejas locais e seus membros não querem pensar ou praticar a disciplina eclesiástica. Ou, em outras palavras, disciplina na igreja. E os argumentos são muitos. Como eu disse no início também, há aqueles que não praticam, mas há aqueles que praticam de uma forma errada. E esses dois extremos são perigosos e têm prejudicado grandemente a igreja. Aqueles que não praticam prejudicam muito, e aqueles que praticam de forma errada prejudicam também. E por isso há muitos argumentos para que não seja praticada a disciplina. É um assunto um tanto desconfortável aos ouvidos de muitos. Falar sobre disciplina para muitas pessoas nas igrejas é como xingar a pessoa. Dói os ouvidos.
Há uma dor no coração, talvez por passarem por algumas circunstâncias que não foram boas. E como eu acabei de dizer, que talvez, infelizmente, possa ser sido tratado de forma errada. E muitos argumentos podem ser dados para isso. Alguns vão dizer, eu não quero prejudicar a unidade da igreja. Esse é um argumento um pouco político. Não queremos prejudicar a unidade da igreja. Na verdade, devemos realmente estar tomando cuidado com a unidade da igreja. Mas precisamos lembrar que a verdadeira unidade sempre estará fundamentada na verdade. E não tratarmos o pecado é vivermos a mentira. Um outro argumento que muitas pessoas dão é o seguinte, não queremos julgar, eu não quero julgar as pessoas. Esse é o argumento mais comum. Eu não vou julgar o meu irmão. Quem sou eu para julgar aquela pessoa? Quem sou eu para julgar o meu irmão? Só que esse entendimento é no mínimo errado. No mínimo não está tendo clareza a respeito do que realmente Paulo está dizendo. Porque o próprio Paulo, no capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer: não julguem nada antes da hora devida, espere até que o Senhor venha. Quando Paulo fala isso no capítulo 4, ele está dizendo sobre o decreto final que o próprio Deus dará. Quando a igreja julga um pecador dentro da sua comunidade, ela não está dando um decreto final, mas ela está apontando algo baseado no amor. A nossa vida toda é feita de julgamentos, nós avaliamos as coisas. E aquilo que é claro a respeito do pecado dentro da comunidade precisa ser, de certa forma, julgado, como Paulo ensina nesse capítulo 5. Portanto, dizer que não vamos aplicar a disciplina porque não queremos julgar, estamos indo contra a palavra de Deus. Ou há, no mínimo, um entendimento errado a respeito do que é julgamento e do que é disciplina. Há um outro argumento que muitos dão: o que vão pensar de mim? Ou seja, eu quero estar bem com a pessoa. Ou seja, em outras palavras, eu não posso. Essa pessoa é muito minha amiga. E se praticarmos, se vivermos ou darmos argumentos dessa forma, na verdade, quando falamos assim, estaremos valorizando muito mais a amizade do que a pureza da igreja. Estamos valorizando muito mais a amizade do que a fé da pessoa que pecou. Estamos tão preocupados muitas vezes com a amizade que nós deixamos de realmente amar aqueles que nós dizemos que amamos. Porque a disciplina é um ato de amor. E expor é necessário. Pense sobre isso. Avalie à luz da palavra de Deus em oração. O segundo propósito da disciplina é advertir. Versículo 4 e 5 diz assim: quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É importante nós lembrarmos algo, ou aprendermos. Disciplina é um assunto para toda a igreja. O que eu quero dizer com isso? Disciplina não se trata de uma tarefa de alguns. Quando eu digo de alguns, não é como muitos pensam que disciplina é a tarefa do pastor com outros líderes ou com outros pastores. Não. Disciplina na igreja é uma tarefa de toda a igreja. Olha o que Paulo diz no versículo 4. Quando vocês quem? Igreja. Quando vocês estiverem reunidos, ou seja, numa assembleia, na assembleia da comunidade, na assembleia da igreja local, a advertência é necessária. A Bíblia nos ensina a admoestarmos em amor. Em muitos casos, uma advertência individual, ou com mais
duas testemunhas, como nós lemos no capítulo 18, no capítulo 18 de Mateus. Duas testemunhas ou uma conversa individual poderá trazer um resultado bom de arrependimento. E o próprio Jesus disse ali em Mateus 18,15, se o seu irmão ouvir você, você ganhou um irmão, você ganhou o seu irmão. Mas haverá casos que deverá chegar a um momento como esse que Paulo está dizendo. Haverá um momento em que deveremos levar diante da igreja, como Paulo está dizendo. O que devemos lembrar, meus amados, diante disso, algo muito importante, é que o processo de disciplina nunca deve ser um processo cruel. Mas o processo de disciplina da igreja, do início ao fim, deve ser um processo cheio de compaixão, com muito amor, com muita oração, com muito lamento. Essa é a palavra que o Senhor nos ensina, essa é a vontade da palavra de Deus. É nossa responsabilidade. Nós, como igreja, não podemos tolerar o pecado sem arrependimento. E não é o trabalho de alguns, é o trabalho de toda a igreja. Talvez por isso muitas vezes estejam sofrendo, porque estão esperando do pastor ou estão esperando de um grupo para resolver. Existem muitos assuntos que o pastor precisa resolver, sim, e que um grupo de líderes precisam resolver. Mas um assunto como esse, a disciplina, é um assunto para toda a igreja. E a pergunta que eu faço a você: você ama a sua igreja? Você ama os seus irmãos? Se a resposta é positiva, demonstre também advertindo o seu amor por eles. Admoeste o seu irmão, a sua irmã em amor. O terceiro propósito da disciplina é salvar. Versículo 5, ainda repetindo, diz assim: entregue este homem a Satanás, Paulo diz, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregar o homem a Satanás é, nas palavras de Jesus, como nós lemos em Mateus 18, tratar essa pessoa, tratar esse pecador, tratar esse homem, essa mulher, ou quem pecou, como gentil e publicano. É tratá-lo como alguém que não pertence mais à comunidade da aliança. É dessa forma que Paulo está apontando. Quando Paulo fala para entregar a Satanás, é preciso lembrar que Satanás é o príncipe do mundo. Ou seja, os reinos do mundo pertencem temporariamente a Satanás. Isso é confirmado nas palavras de Jesus em João, em Mateus. Ou seja, se alguém não pertence ao reino de Deus, ele naturalmente pertence ao reino de Satanás. Quando Paulo diz entregue esse homem a Satanás, ele está dizendo que ele seja colocado no reino de Satanás, ou seja, ele não pertence ao reino de Deus. Pelo menos o que parece. Paulo está dizendo entregue esse homem para o reino de Satanás, ou seja, ele não faz parte mais do reino do Senhor, porque aqueles que estão na igreja, membros em comunhão com a igreja, na igreja, são aqueles que estão em comunhão e juntos, frequentando e participando de um reino que não é o reino mais deste mundo. Mas uma pergunta pode surgir a respeito disso. Mas se o propósito é salvar o homem, por que Paulo diz para entregar a Satanás? E por que essa pergunta é importante? Porque muitos podem achar que Paulo está dizendo que entregar a Satanás, a pessoa pode ser salva. Não, Satanás não pode salvar ninguém. E como eu disse há pouco, agora, entregar a Satanás quer dizer tratá-lo como gentil ou publicano. Entregá-lo para o reino que parece que ele pertence, pelo menos.
O objetivo de Paulo nessa orientação, nessa ordem que ele dá à igreja, era dar um choque de realidade. A disciplina tem esse propósito, dar um choque de realidade, para que aquele homem despertasse, para que aquele homem, vendo o que estava fazendo, se arrependesse e retornasse ao seu Senhor, e retornasse ao seu povo, ao lugar daqueles que pertencem ao reino de Deus. Uma outra afirmação que Jonathan Leeman diz é que a disciplina, meus irmãos, ela encena uma peça que retrata o grande julgamento que há de vir. A disciplina é apenas uma encenação perto do que acontecerá no julgamento final. Ou seja, este é o último recurso que Jesus deixou à sua igreja para trazer a pessoa ao arrependimento dentro das comunidades, dentro das igrejas locais. Porque expor não adiantou, ou advertir, admoestar não adiantou. Não obtiveram boas respostas, não houve arrependimento daquele que cometeu o pecado, daquele que está em pecado. Então o último recurso é a disciplina, colocá-lo diante da igreja com o propósito de alertá-lo e dar um choque para que ele volte, para que ele se arrependa. Algo importante que precisamos destacar é a respeito da disciplina, é que quando a disciplina chega a esse ponto e há exclusão do membro, como Paulo diz, excluam este perverso no meio de vocês, não significa proibir a pessoa de frequentar os cultos públicos. O que Paulo está ensinando, e o que Jesus também ensina para nós, é que essa pessoa não deveria mais ser considerada membro da igreja. E, portanto, como não membro da igreja, ela não poderia, não deveria mais participar dos privilégios da membresia, especialmente a ceia do Senhor. Meus irmãos, perceba que são ensinos do Senhor Jesus e de um dos seus apóstolos. Não é um ensino que parte de uma pessoa como eu, ou de qualquer pastor nos dias de hoje. É o ensino do próprio Senhor Jesus, a própria palavra de Deus, toda a palavra inspirada por Deus. Por que eu digo isso? Porque talvez você esteja questionando. Nós questionamos a disciplina, mas eu quero que você volte os seus olhos para a palavra de Deus e perceba que é a palavra de Deus que está ensinando. Se você confia na palavra de Deus, olhe para o que ela está dizendo para você hoje, para mim hoje, para nós hoje como igreja. Guarde no seu coração algo. Não pense que você ama as pessoas mais do que Deus. Isso é muito importante. Porque muitas vezes nós achamos que amamos mais do que Deus. Se Deus está nos orientando e orienta a sua igreja a praticar a disciplina, em expor, para que ela seja exposta, para que ela seja divertida e para que ela seja salva, e chegar o momento de excluí-la, o propósito primeiro de Deus e da igreja não é destruir, mas levar essa pessoa ao arrependimento. Que você pense nisso, antes de questionar, e mesmo que questione, ore, fale com Deus. Como eu disse há pouco, talvez a sua história, talvez a sua vida passada dentro de uma comunidade, por causa de uma forma que foi tratada a sua história, ou alguém perto de você, te faz você ouvir sobre isso e ficar oriçado e ficar preocupado. Mas eu quero te mostrar pela palavra de Deus que o propósito é salvar.
O propósito é abençoar. O propósito não é destruir. O quarto propósito da disciplina que podemos extrair desse texto é proteger. Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom, Paulo diz. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Paulo aqui está alertando a igreja, mais uma vez, para que não sejam complacentes. Não apenas com o pecado, mas que não sejam complacentes com os efeitos do pecado. Como já falamos, como um câncer que se espalha de uma célula para outra célula, o pecado também pode se espalhar de uma pessoa para outra pessoa. Como assim? Se o pecado não for tratado, a atitude dos outros membros da igreja para com o pecado poderá ser muito comprometida. Muitos poderão pensar que o pecado não importa, já que não foi tratado. E assim estes e outros vão procurar ou vão copiar a mesma atitude. Já que não trataram, já que a igreja não trata desse pecado ou daquele irmão que pecou dessa forma, quer dizer que podemos, mesmo de forma às vezes inconsciente, isso se alastra na igreja. Sem contar que também os pecados particulares poderão se espalhar pela comunidade. Aqueles pecados que nós devemos também tomar cuidado em não praticar, mas infelizmente às vezes caímos. Ou seja, é muito sério. Se nós como igreja não praticarmos a disciplina, a igreja precisa ser protegida. Um pastor também chamado Mark Dever diz o seguinte: o pecado é como uma infecção grave, onde a falta de disciplina irá afetar o sistema imunológico do corpo, no caso aqui a igreja. O pecado na igreja é como uma infecção. Se não tratado, ele, no mínimo, afetará muito o sistema imunológico da igreja, do corpo de Cristo. Diante disso, eu pergunto a você: você ama a igreja de Cristo? Você ama a Deus? E por que eu pergunto isso a você mais uma vez? Se você ama a Deus, você ama o que Ele ama e odeia o que Ele odeia. Deus odeia o pecado. Portanto, você como cristão odiará o pecado tanto em você como nos outros. Pense sobre isso. Na sua igreja local, aonde você congrega, onde você é membro, você conhece um irmão que precisa de ajuda? Será que existe do seu lado pessoas que precisam ser confrontadas sobre algum pecado específico e público que cometeram? Saiba que a sua atitude, seguindo a orientação do próprio Jesus em Mateus 18, abençoará muito a pessoa que está ao seu lado e também protegerá a igreja que você está. Se você é um cristão, você ama a igreja. Portanto, você irá protegê-la. Protegerá tanto a comunidade como todos os membros que ali estão. Quando nós lemos o versículo 7 e 8, Paulo usa uma metáfora para trazer um pouco mais de clareza aos irmãos de Corinto a respeito do que ele está dizendo. Quando Paulo fala sobre fermento, algo muito bom para nós entendermos o que ele está dizendo é fazermos a distinção entre fermento e levedura. Fermento é uma substância distinta que é acrescentada à massa para fazer a massa crescer. Levedura é um pedaço de massa que sobrou ou sobrava do pedaço anterior dos pães que foram feitos.
onde o resto da massa levedada, quando acrescentado à massa seguinte, faz com que essa massa nova cresça. E isso era muito usado no mundo antigo. No mundo antigo existia o risco de os pedaços da massa levedada estarem cheios de doenças ou de outras coisas ruins. E quando essa sobra de massa era acrescentada à massa nova, ela poderia trazer, mesmo em pouca quantidade, bactérias para ela. Ou seja, contaminaria toda a massa que ela foi colocada. Quando olhamos a história do povo judeu, do povo de Israel, a prática deles era uma vez por ano, instruído por Deus, na Páscoa, interromper o processo e recomeçar uma nova massa não levedada. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 7, vocês não são massa levedada, ou seja, vocês são massa nova. A igreja de Cristo é o pão sem levedura. É o pão apropriado para a festa em que o próprio Cristo é o Cordeiro Pascal. Foi o Espírito Santo que nos purificou por causa de Cristo. Olha o versículo 7 e 8, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. E olha o que ele diz: como realmente vocês são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A igreja, meus irmãos, é o povo que foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. É Ele que morreu por nós para nos livrar do pecado. Portanto, o que Paulo quer dizer, se vocês são de Cristo, vocês são a comunidade de Cristo, vocês são massa nova, purificada pelo Espírito. Portanto, a igreja deve viver com sinceridade e verdade, e não com maldade e perversidade. E a pergunta diante disso, como temos vivido? Como você tem vivido dentro da sua igreja? Como a sua igreja local tem vivido? Se queremos proteger a igreja, o nosso viver deve ser um viver de verdade e sinceridade. Que a nossa vida venha a ser como pães apresentados a Deus e mostrados ao mundo. Uma igreja que vive em sinceridade e verdade, transparência. Isso protegerá a igreja do pecado, de qualquer infecção que possa atrapalhar e que possa prejudicar a sua saúde espiritual. O último propósito que nós podemos destacar do texto sobre disciplina é apresentar um bom testemunho de Jesus. A disciplina na igreja mostra para os de fora que o povo de Deus, a igreja, é um povo diferente do mundo. Como nós lemos em Mateus 18, cristãos não devem viver como publicanos ou pagãos. O nosso viver como igreja é diferente. Paulo continua dizendo, versículo 9, 10 e 11. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo, ou sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. O que Paulo quer dizer, está dizendo para nós é, se outro membro da igreja está vivendo de forma pecaminosa, e isso é público,
não comam com ele. Ou seja, não convivam com essa pessoa. Isso aqui, queridos, aponta tanto para a ceia do Senhor, onde Paulo falará no capítulo 11 dessa carta, quanto comer em casa também. E a pergunta que surge é por quê? Por que eu não posso então comer? Por que não poderíamos comer com aquele que tem vivido dessa forma? O pecador impenitente, como já falamos, o pecador que não quer se arrepender, que não se arrepende, este pecador ele precisa ver que ele não faz mais parte da comunhão, que ele não faz mais parte do reino de Deus. Caso contrário, estaremos mostrando para ele que a sua rebelião contra Deus não é nada. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. E alguém que peca e nós pecamos, se não nos arrependemos, estamos dizendo em outras palavras, eu quero continuar em rebelião contra Deus. O que Paulo está dizendo, como vocês podem manter comunhão com uma pessoa assim? Isso não significa que, alguns casos, em alguns momentos, não possamos estar com essas pessoas, por exemplo, aí sim para desafiá-los, para chamá-los ao arrependimento, encorajá-los a ver que eles podem ser perdoados. Podemos dessa forma sim estar perto, mas sempre lembrando, sempre mostrando a eles o que eles devem fazer. O que a igreja deve deixar bem claro é que nós não concordamos com a maneira como essa pessoa, esse pecador impenitente está vivendo. Lembre-se, é o bom nome de Jesus que será mal visto se assim não fizermos. E fora isso, a própria pessoa achará que a forma como que ela está vivendo é normal. Algo muito importante, meus irmãos, nós destacarmos aqui. Como os de fora vão olhar para a igreja se aqueles que se dizem cristãos, é o que Paulo está dizendo aqui, têm vivido uma vida, por exemplo, de imoralidade? O que mais ele diz no versículo 11? De avareza, de idolatria, um caluniador, um alcoólatra, um ladrão. Como alguém que se diz irmão, ou seja, que se diz cristão, vive dessa forma e, infelizmente, pessoas que têm vivido publicamente, vivido de forma escancarada, têm sido colocados como pessoas ativas nas igrejas. Em cima dos palcos, dos púlpitos, para transmitir o que para as pessoas? O que Paulo está alertando é isso. Ele não está dizendo para nós não nos associarmos com as pessoas do mundo. Pelo contrário, precisamos estar perto das pessoas do mundo para levar o evangelho. O que Paulo está alertando, e bem claro aqui, meus irmãos, é que não podemos achar que é certo e normal estarmos em comunhão com pessoas que se dizem cristãs e que estão, às vezes, ativas nas igrejas, porque elas estão desonrando o bom nome de Jesus Cristo. Quando a igreja pratica a disciplina, meus amados, ela está protegendo não somente ela, mas o nome de Jesus. E o versículo 12, Paulo diz assim: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? E ele termina dizendo: Deus julgará os de fora. E ele diz de forma bem direta: expulsem esse perverso do meio de vocês. Meus amados, a responsabilidade da igreja é cuidar do que acontece dentro dela. Se nós não julgarmos o pecado na igreja, nós mesmos seremos prejudicados.
E como diz o pastor Mark Dever, mancharemos o nome do Evangelho de Cristo. Vamos desonrar o nome de Deus. E algo muito importante, teremos no mínimo uma igreja doente. E uma igreja doente é uma igreja propícia a mais coisas ruins ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós. Encerrando, algo importante que eu não posso deixar de passar. Quando nós falamos aqui no final sobre os de fora, os de dentro, em nenhum momento Paulo, e nem eu quis colocar dessa forma, está dizendo que a igreja não se importa com as pessoas de fora. Pelo contrário, a igreja deve se importar com os perdidos. A igreja precisa se importar com aqueles que estão fora do reino de Deus, anunciando o evangelho, pregando o verdadeiro evangelho, pregando o arrependimento. Não significa, meus amados, que a igreja não se importa com os de fora. O que Paulo quer nos ensinar e o que precisamos guardar é que nós temos uma responsabilidade em disciplinar e julgar os que estão de dentro. Essa é uma responsabilidade da igreja. Nós não temos responsabilidade em julgar o mundo. Paulo diz aqui, Deus irá julgá-los. Quando? Quando Jesus retornar. E ele irá retornar. E quando ele retornar, ele retornará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus e para julgar aqueles que não são seus. Diante disso, enquanto estava escrevendo, nesse final, lembrei de uma canção, de parte de uma canção antiga, de um grupo chamado Rebanhão, no final da década de 80, no começo da década de 90. De que lado você está? E de que lado você quer ficar? Essa pergunta é para você, cristão, e também para você, principalmente, que não é cristão. De que lado você quer ficar? Não existe um terceiro lado. Não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira via. Para Deus, um só caminho, Jesus Cristo. Sem Jesus, o final é condenação e morte. Não morte de desaparecer, mas uma morte eterna, no inferno, com o diabo e seus demônios. A minha oração tem sido sempre e é mais uma vez, e digo a você, é para que você se arrependa. É para que você ouça a palavra de Deus, volte os seus olhos para Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Se arrependa dos seus pecados e confie nele. Somente ele pode te salvar. Que Deus possa guiar o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo, assim como um dia ele me convenceu. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e você possa, a partir de então, pertencer ao reino de Deus. A igreja é a comunidade daqueles que pertencem e daqueles que são do reino de Deus. E uma última pergunta que eu faço a você, cristão: como você quer que a sua igreja seja? Uma igreja doente ou uma igreja saudável? Pratiquemos a palavra. A disciplina é um ato de amor. Se amamos a igreja, vamos praticar aquilo que o Senhor nos instrui, porque Ele nos ama mais do que podemos entender. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai querido, eu quero agradecer por esta oportunidade. Agradecer por poder compartilhar com os meus irmãos e com aqueles que me ouvem a Tua palavra.
naquilo que eu falhei, naquilo que eu não consegui transmitir. Que por tua graça, o teu Espírito Santo fale mais ao coração deles. Aquilo que falei, além daquilo que deveria falar, apague da mente deles. Mas aquilo que falei, de acordo com a tua palavra, que teu Espírito Santo possa gravar no coração deles. E que possamos, Senhor, ver cada dia mais igrejas locais saudáveis, vivendo o Evangelho, glorificando o teu nome. É a minha oração. No nome de Jesus Cristo. Amém.